Olá alunos, olá alunas, eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia da Escola Vicente Paulo da Costa. Nessa videoaula de hoje nós iremos dar continuidade ao pensamento do filósofo antigo Parmênides. Parmênides foi um filósofo pré-socrático da escola Eleata e ele fez parte dessa escola junto com o filósofo Zenão. E essa escola ela vai tentar mostrar ou justificar que o surgimento do universo, na verdade, não veio de elementos naturais, e sim o universo organiza-se em uma essência do ser, em uma essência das coisas voltada para a imutabilidade. As coisas elas são como devem ser e elas não mudam. Então a escola Eleata ela também vem em contradição ao pensamento do Heráclito, que acreditava que tudo muda a todo instante, e Parmênides vai ser exatamente o filósofo que vai contrapor o filósofo Heráclito. Parmênides entende, junto com Zenão, que, na verdade, tudo está como deve ser. Ok? Na aula de hoje nós iremos abordar mais detalhadamente o assunto voltado para o ser. Assunto esse que iniciamos na videoaula anterior. Ok? Então, vamos sempre partir do ponto de vista que o ser é a essência das coisas. Tá? As coisas, elas têm uma essência, elas têm uma forma específica, segundo o Parmênides, certo? A partir de uma construção própria daquela coisa em si, certo? Nós humanos, nós temos um aspecto corporal específico. Cada um de nós humanos temos uma fisionomia específica. Essa fisionomia específica que cada um de nós temos, ela representa a essência daquilo que nós somos. Esse ser é aquilo que está diante do nosso entendimento, é aquilo que nos representa, é aquilo que faz identificarmos as coisas como são. Então, o ser é a essência das coisas, certo? Na aula passada a gente percebeu que, na verdade, a aparência ela nos engana. Então, o que muda são as aparências, certo? É o aspecto corporal. O que muda é a matéria. A essência do objeto está na identidade daquele objeto, na coisa como ele é em si. Tá? Então, o ser ele tem uma essência própria que faz nós identificarmos as coisas como são, segundo Parmênides. Uma cadeira ela tem vários modelos. O que importa não é o modelo da cadeira, o que importa é o conceito que você tem do que representa uma cadeira. Então, esse conceito que você tem é o ser da cadeira, certo? Vamos falar da origem da realidade fora da natureza. Lembrando que nós estamos na filosofia antiga, nos filósofos pré-socráticos, e esses autores eles estavam buscando ali justificar o surgimento do universo. A escola jônica, por exemplo, era uma justificativa do surgimento do universo a partir de elementos naturais. Aqui os eleatas eles estão um pouquinho mais diferenciando-se dos jônicos, né? Eles vão dizer que a origem ela está fora da natureza. A natureza ela é um ser também. Então a natureza ela é um ser e dentro desse ser natureza estão contidos vários outros seres. Tá? A natureza ela veio a ser como é, tá? Por uma realidade fora dela, ok? E dentro da natureza existem entes, existem coisas, existem seres que são especificamente também da natureza em si, ok? Então, Parmênides, para justificar que esse ser ele é uma essência e para justificar que essa essência é própria de cada ser, ele vai criar 4 argumentos para mostrar como que o ser teve origem. Nós chamamos de argumentos da origem do ser. Tá? Então preste atenção e entenda que esse ser é as coisas como são. Nunca esqueça disso, tá? Então esses aqui são os 4 argumentos da origem do ser. O argumento de número 1: o ser é e não pode não ser. Então aquilo que é não tem como não ser. Você se depara, por exemplo, assistindo essa aula. Então essa aula não há uma possibilidade de essa aula não ser. Se ela está acontecendo, se você está assistindo essa aula, é porque ela é. Não tem como você pensar nessa aula não sendo ela, ok? Então, o ser, ele tem uma origem específica quando você fala algo, quando você pronuncia algo, quando você está diante de algo, esse algo existe. Esse algo existe enquanto um ser, ok? Então, o ser é e não pode não ser. As coisas são e não podem não ser. O segundo argumento da origem do ser que o Parmênides vai trazer é esse.
o não ser não é e não pode ser. Aquilo que não é não pode vir a ser. Se você está diante de várias coisas, se você conhece várias coisas, se você participa de várias ações, se você está no meio em que existem vários conhecimentos, existem vários seres, certo? É porque esses seres são. Então, eles não podem não ser. Assim sendo, aquilo que não é, não pode vir a ser. Então, perceba nesse momento que é muito importante você entender o seguinte: para o Parmênides, nada se cria, tudo existe como deve ser, certo? Tudo existe como deve ser, nada se cria. Porque se algo se criasse, esse algo sendo criado representaria que ele não existiria, tá? E uma vez ele não existindo, ele teria que vir a ser. E o argumento de número 2 vai dizer que o não ser não é e não pode vir a ser. Então entenda que tudo que existe, que tudo o que é, todos os seres são, certo? Pois eles devem ser assim. Não havia uma possibilidade de eles não serem assim. Eles não são um não ser. Então eles existem porque devem existir, porque estão ali para existir, tá? E um dia eles não foram um não ser. Eles são e pronto, ok? O argumento de número 3 vai dizer o seguinte, ó: pensar e ser são o mesmo. Se você pensa em algo, você pensa em um ser, tá? Não tem como você pensar numa coisa que não é. O Parmênides está nesse momento mostrando para a gente um princípio de identidade das coisas. Uma cadeira, ela é como deve ser, certo? O ser humano, ele é como deve ser. Então, se eu penso numa cadeira, se eu penso num ser humano, é porque esse pensar e esse ser são os mesmos. Eu não posso pensar naquilo que não existe. Eu só posso pensar no que existe. E o que existe tem uma essência. E o que existe tem uma essência é o ser. Ok? Argumento de número 4. O não ser não pode ser pensado, nem enunciado, nem falado. Então, o não ser, aquilo que não é, eu não posso pensar. E se eu não posso pensar, eu não posso pronunciar, eu não posso falar. Ok? Então, as coisas que existem, elas podem ser pensadas, elas podem ser enunciadas. Aquilo que não existe não pode ser pensado, por isso não pode ser falado. Certo? Nesse sentido, os argumentos da origem do ser se encontram aqui nessas 4 escalas, ok? Lembrando que o Parmênides ele trabalha sempre com o sentido de imobilidade, assim como os eleatas, tá? O Zenão, o Melisso da escola eleática, eles trabalham com o princípio de imutabilidade, as coisas são imóveis, que é o arquétipo de todos eles, tá? Uma coisa importante sobre o ser: tudo é como deve ser, dirá Parmênides. O ser é tudo o que pode ser pensado. Aquilo que eu penso é o ser. E tudo que pode ser pensado também pode ser dito. Aquilo que tu pensa, aquilo que tu pode pensar pode ser dito. Não tem como você entrar numa atmosfera onde você pare e você imagine assim: olha, nesse momento eu vou pensar em algo que nunca alguém pensou ou que nunca ninguém viu. Não. O Parmênides entende que o teu entendimento, que o teu intelecto, que a tua capacidade de pensar só pode alcançar um pensamento sobre algo que existe. O ser humano não pode pensar em algo que nunca existiu, ok? Então, aquilo que pode ser pensado pode ser dito. Tudo o que não existe corresponde ao não ser. Aquilo que não está para ser pensado é o não ser. Aquilo que não existe é o não ser. O não ser não pode ser pensado e nem pode se falar sobre ele, afinal é inexistente. Então, aquilo que não existe não pode ser pensado, ok? Aquilo que é pensado é porque existe e é o ser. Então, a gente traz aqui, mais uma vez, a questão do ser como o plano de fundo, o ponto de partida da filosofia do Parmênides. Mas afinal, o que é que Parmênides quer? Qual a intenção? Qual o objetivo dessa filosofia do ser? Essa filosofia do ser, ela é em contrapartida com o pensamento do Heráclito, que entende que tudo muda a todo instante, certo? Então, se tudo muda a todo instante, não tem uma identidade própria. Ele se aperfeiçoa, é uma metamorfose constante, sem identidade. A intenção do Parmênides é dar uma identidade às coisas. Então, essas coisas que têm uma identidade, elas
tendo uma identidade, elas se transformam no ser, e esse ser pode ser pensado, pode ser pronunciado, pode ser entendido. A intenção do Parmênides é fazer com que haja um conceito universal das coisas, e essas coisas que ele entende como sendo um ser, gerar o entendimento para uma comunicação da existência humana. Ok? Um abraço, foco nos estudos e até a próxima.